Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus, tá? Vamos aqui para fazer mais uma questão aqui da UES, dessa vez de 2025.2, e ela diz assim pra gente, ó. Um projétil é lançado obliquamente no vácuo, a partir de uma superfície horizontal, com velocidade inicial de módulo v, sobre a aceleração da gravidade g e com ângulo θ em relação à horizontal. O alcance total do projétil é a, e o tempo total de voo é t. Então, pessoal, ó, isso é importante. Vamos grifar aqui, ó. O alcance do projétil é quanto, ó? O alcance do projétil total é A e o tempo total de voo é T. Combinado. Aí, considere dois pontos distintos em sua trajetória que possuem a mesma altura H e coordenadas horizontais x1 e x2. Opa, então quer dizer, existem dois pontos que têm a mesma altura, né? Isso também é muito importante, pessoal. Ó, tem dois pontos distintos que possuem a mesma altura H. E que pontos são esses? São pontos cujas coordenadas são x1 e x2, né? As coordenadas horizontais, o eixo x dele. Onde x2 é maior que x1, ou seja, x2 é na frente aí e o x1 está atrás. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade vetorial média na direção do vetor de deslocamento entre esses pontos x1 e x2 é dado pelo quê? Tá? Então, ó, ele quer a velocidade, só que não é qualquer velocidade, né? É a velocidade vetorial na direção do deslocamento entre esses pontos, beleza? Então bora lá, pessoal. Primeira coisa, como é um lançamento oblíquo, ele é um lançamento que é feito da seguinte maneira, ó. Tem aqui o nosso chão, perfeito? Tem um chãozinho aí. Na real, eu vou colocar o chão mais para baixo. Você se incomoda? Espero que não. Ó, colocar aqui o chão mais para baixo. Vem, rapaz. Calma aí. Pegar aqui uma reta, uma régua e pá. Pronto, tá aqui nosso chão. Aí, vou fazer aqui agora a trajetória que a bola faz. A bola faz uma trajetória, pessoal, que é mais ou menos assim, ó. Tá? A bola faz mais ou menos essa trajetória. Aí existe um ponto que tem uma altura h, tá? Então, bora desenhar aqui, ó. Tem um ponto, vou colocar mais ou menos aqui, que a altura para chegar nesse ponto é o tal do h, beleza? E aí, vai existir um outro ponto lá do outro lado que vai ter, acredite ou não, a mesma altura H. Ó, vamos lá, o ponto do outro lado é esse aqui. E aí, esse outro ponto, ele também tem a mesma altura H, tá? Então, essa reta aqui que eu fiz em vermelho é a altura H. Aqui também vai ser a altura H. É, esse ponto aqui é o ponto de coordenada x1 e esse ponto aqui é o ponto de coordenada x2, tá? Esse vetor em rosa que eu fiz aqui para vocês é o que a gente chama de vetor deslocamento. O que que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento é uma reta que parte do início até o fim do movimento. Então, se eu quero saber o deslocamento entre x1 e x2, eu pego uma uma reta, um vetor que parta de x1 e vá até o x2. Esse meu vetor em rosa é o nosso vetor deslocamento. E ele quer saber uma velocidade que esteja na mesma direção do meu vetor de deslocamento. Só que assim, pessoal, quando a gente está falando de um lançamento oblíquo, ele tem duas componentes de velocidade. Ele tem uma velocidade que faz ele para frente e tem uma velocidade que faz ele para cima. Essa velocidade que faz ele para cima é a velocidade no eixo y e a velocidade que faz ele para frente é a velocidade no eixo x. O que acontece é que essa velocidade no eixo x, ela não muda, ela é constante. É um MRU. Enquanto a velocidade no eixo y, ela muda, ela é um MRUV, tá? Então, olha só, bora desenhar aqui para onde estão essas velocidades desses pontos x1 e x2.
Aqui nesse ponto x1, vai ter uma velocidade aqui para cima, né? Porque ele está subindo. E vai ter uma velocidade para a direita, porque ele também está indo para a direita. Então, ó, vai ter uma velocidade para cima, beleza? Enquanto aqui, no ponto x2, ele vai ter uma velocidade para baixo, porque ele está descendo aqui nesse ponto x2, tá? Então aqui tem a velocidade para baixo, aqui tem a velocidade para cima. Como são pontos de mesma altura, essas velocidades que tem na vertical, elas valem o mesmo valor. Então, tipo, se aqui fosse 2 de velocidade, 2 metros por segundo, aqui ia ser também 2 metros por segundo de velocidade. Só um exemplo, tá? Então aqui é uma velocidade VY e aqui é a mesma velocidade VY. Enquanto na horizontal, vai ter a nossa velocidade horizontal, que a gente chama de Vx. Então aqui tem a velocidade Vx e lá tem a mesma velocidade Vx, tá? A velocidade Vx, ela nunca muda, tá? Ela nunca muda. Bom, como essa velocidade Vx nunca muda, ela é um MRU, como eu disse, e para calcular uma velocidade em um MRU, ou uma velocidade média, né? Como é que nós fazemos? A gente faz assim, ó, velocidade média, ou melhor, o vetor velocidade média é o meu vetor deslocamento sobre o tempo para ter feito esse deslocamento. Só que o que acontece? Na questão, ele não disse para nós quanto é esse deslocamento aqui, ó, entre os pontos x1 e x2, né? Ele não disse. Então não tem como você calcular o deslocamento entre os pontos x1 e x2, não apenas com esses dados. Existe uma outra maneira mais inteligente da gente fazer, que é o seguinte. Ó, aqui é o ponto inicial, né? É o ponto zero. E aqui é onde a bolinha chegou, que é o que ele chama de alcance. É a distância total horizontal que a minha bolinha faz. É o meu alcance. Se eu considerar aqui como se fosse um eixo X, né? Aqui seria meu alcance. Ali é o zero, onde ele começou. Aí, pessoal, vê se tu concorda comigo. Se eu calcular a velocidade horizontal entre zero e o alcance, é a mesma velocidade de eu calcular a velocidade entre x1 e x2. Por quê? Porque é uma velocidade constante. Se você calcular a velocidade horizontal em um lançamento oblíquo entre dois pontos quaisquer, é a mesma velocidade horizontal entre outros dois pontos quaisquer. Então, vamos fazer o quê? Vamos calcular a velocidade média entre os pontos 0 e A. Então vai ficar, ó, o deslocamento horizontal entre 0 e A é A. O tempo entre 0 e A é T. Então a velocidade média entre 0 e A é A sobre T. A é o deslocamento, T é o tempo. Que ele diz, né? T maiúsculo. Só que a velocidade entre 0 e A, a velocidade horizontal entre 0 e A, é a mesma velocidade horizontal entre x1 e x2, que é o caso que ele quer. Então, o que ele quer também é A sobre T. Beleza? Nossa resposta dessa questão é a letra A. Espero que tenha ficado claro. Valeu, grande abraço e fui!